Marcela sempre foi aquela mulher que ninguém percebia muito. Trabalhava como auxiliar de biblioteca em uma escola pequena e voltava para casa todos os dias no mesmo horário, para preparar o jantar e esperar o marido chegar. Casada com Saulo há 11 anos, ela levava uma vida pacata, sem grandes surpresas ou emoções. Nunca foi de se arrumar muito, dizia que o conforto era mais importante que a aparência. Mas o que poucos sabiam é que, por trás do olhar sereno, havia uma mulher exausta de ser invisível dentro da própria casa. Saulo, por outro lado, era um homem extrovertido, carismático, o tipo que domina qualquer ambiente que entra. Desde o início do casamento, ele fazia comentários ácidos disfarçados de piada. Dizia que Marcela se vestia como uma professora dos anos 50, que usava batons de defunta e que ela parecia uma criança brincando de se maquiar. As risadas dele sempre vinham carregadas de desprezo, mas ela sorria amarelo, fingindo que não doía. Ninguém via, mas aquilo corroía Marcela por dentro um pouco a cada dia. Com o tempo, os amigos de Saulo deixaram de ser amigos do casal. As reuniões que antes incluíam Marcela passaram a ser exclusivamente entre ele e os parças. Ela começou a perceber que só era chamada quando precisava servir alguma coisa. Se colocava uma roupa nova, Saulo fazia questão de criticar, dizendo que ela tentava demais. A autoestima dela foi sendo destruída lentamente como um papel sendo molhado, até quase se desfazer. E ninguém parecia notar o quanto ela estava sumindo dentro de si mesma. Ainda assim, Marcela persistia no casamento. Talvez por medo, talvez por amor antigo ou por não acreditar que merecia algo melhor. Havia se acostumado a viver nas sombras, a não ser ouvida, a não ser desejada. Nos jantares de família, era comum vê-la quieta, mexendo no prato enquanto Saulo contava histórias que a colocavam como uma figura cômica. Sempre havia um tom de deboche em cada lembrança que ele compartilhava, como se o único papel dela fosse ser o motivo da piada da noite. E ela apenas engolia em seco. Naquela noite específica, Marcela se trancou no quarto após mais uma dessas situações. Enquanto ouvia o som da televisão na sala, sentia o coração pesado, como se algo dentro dela estivesse pedindo socorro. Pela primeira vez, ela olhou no espelho não buscando defeitos, mas respostas. Era impossível continuar daquele jeito. Algo precisava mudar. E, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca tímida de coragem começou a surgir dentro dela. Mal sabia que essa faísca logo viraria um incêndio impossível de apagar. Os dias seguintes vieram como uma confirmação do que Marcela já temia. O desprezo de Saulo não era mais disfarçado. Ele passou a tratá-la como se fosse um incômodo dentro de casa. As respostas eram curtas, os olhares frios e os elogios inexistentes. Nem mesmo nos aniversários ou datas comemorativas, ele demonstrava algum afeto. Marcela começou a notar que tudo o que fazia parecia irritá-lo. Se perguntava o que havia mudado, mas a verdade era que Saulo nunca foi gentil, ela apenas havia se acostumado com a frieza. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, sempre com desculpas mal elaboradas. Dizia que estava ficando até mais tarde no trabalho, mas Marcela sabia que era mentira. Os cheiros de perfume diferente, a camisa social dobrada no banco de trás do carro e os sorrisos misteriosos no celular confirmavam suas suspeitas. Ela tentou confrontá-lo uma vez, mas ele a chamou de paranoica e riu da cara dela. Disse que estava viajando e que precisava parar de ver novela. A dor foi ainda maior do que a dúvida. Saulo não fazia mais questão nem de esconder que estava distante. Ele chegava tarde, evitava até mesmo se sentar na mesma sala que Marcela. Dormia com o celular no bolso, algo que nunca tinha feito antes. Marcela passou a se sentir uma estranha dentro da própria casa. O casamento já não parecia uma parceria, mas sim um contrato frio, onde ela era a única que tentava manter a aparência de normalidade. Até os poucos gestos de carinho que existiam haviam sumido,
e agora restavam apenas o silêncio e a indiferença. Apesar de tudo, Marcela ainda lutava com uma esperança tola de que Saulo pudesse mudar. Pensava que talvez ele estivesse estressado, cansado, passando por alguma fase, mas no fundo, ela sabia que o problema não era dela. O problema era ele. Ela não queria mais se sentir diminuída, mas também não sabia por onde começar a se reerguer. Estava perdida em um emaranhado de emoções que a deixava paralisada. Era como estar afundando e não ter onde segurar. Numa manhã de domingo, ao acordar sozinha mais uma vez, Marcela sentiu algo diferente. Um vazio mais pesado, um silêncio mais agressivo. Foi nesse instante que ela percebeu que não se tratava mais de uma crise passageira. Aquele casamento estava ruindo. E ela precisava decidir: ou afundava junto com ele, ou aprenderia a nadar sozinha. A escolha ainda era difícil, mas a dúvida estava cada vez menor. Ela começava, mesmo que devagar, a olhar para dentro e enxergar que merecia algo mais do que migalhas de atenção. Os dias seguintes foram ainda mais duros para Marcela. Saulo passou a tratar a própria casa como se fosse um hotel. Chegava tarde da noite, muitas vezes com cheiro de bebida e perfume forte, e nem se dava ao trabalho de esconder. Não perguntava se ela estava bem. Não comentava sobre seu dia e tampouco olhava nos olhos dela. Era como se Marcela tivesse deixado de existir para ele. Os poucos momentos em que dividiam o mesmo ambiente eram preenchidos por um silêncio constrangedor e gelado. Certa noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou sobre a mesa. Marcela, mesmo hesitante, olhou a tela e viu o nome de uma mulher, Iris. A notificação mostrava uma mensagem com emojis de coração e um mal posso esperar para te ver hoje. Ela sentiu o estômago revirar. Seu coração disparou, mas por fora ela permaneceu estática. Não era apenas uma suspeita, agora era real. O desprezo que ela vinha sentindo era o reflexo direto da traição que se escondia por trás de desculpas esfarrapadas. Naquela mesma noite ela fingiu que dormia enquanto ouvia Saulo sair de casa pela porta dos fundos. Quando o som do carro desapareceu, Marcela se levantou devagar, como se aquele simples ato exigisse mais força do que tinha. Ela não chorou. Sentou-se no sofá da sala e ficou ali, em silêncio, encarando o vazio. Aquela ausência dele doía, mas o que mais machucava era ter ignorado todos os sinais por tanto tempo. A verdade estava ali o tempo todo, e agora não havia mais como fingir que não sabia. Nos dias que se seguiram, Marcela observava tudo com um olhar diferente. Cada gesto de Saulo, cada desculpa nova, tudo parecia parte de uma encenação mal feita. Ele sequer tentava disfarçar mais. Parecia confortável demais com a ideia de que Marcela jamais tomaria uma atitude. Era como se acreditasse que ela nunca seria capaz de reagir. E talvez, por muito tempo, ele tenha tido razão. Mas agora, algo dentro dela começava a se mover. Não era raiva, nem ódio, era clareza. Foi nesse ponto que ela decidiu que não podia mais aceitar viver assim. Ela ainda não sabia exatamente o que faria. Mas uma coisa era certa, não continuaria sendo humilhada dentro da própria casa. E por mais que ainda doesse, por mais que ainda houvesse medo, ela sabia que não podia mais fingir que aquilo era amor. A traição estava escancarada, e o que Saulo não percebia era que, ao tratá-la como invisível, ele estava despertando a mulher que ela havia esquecido que existia. Marcela passou a observar mais atentamente os hábitos de Saulo. Não por ciúme, mas porque precisava de certeza, precisava juntar os cacos da sua dignidade. Em uma noite de segunda-feira, ela esperou ele adormecer no sofá, após mais uma chegada bêbado. Pegou o celular com mãos trêmulas e começou a vasculhar as mensagens. O que encontrou foi mais cruel do que poderia imaginar. Não era só uma amante. Era um relacionamento paralelo cheio de escárnio, deboches e comparações ofensivas. Nas mensagens com Iris,
Marcela era constantemente alvo de piadas. Eles riam de suas roupas, zombavam das tentativas dela de se arrumar e diziam que ela não passava de uma sombra cinza. Em uma das conversas, Iris perguntava se Marcela ia à festa da família, e Saulo respondeu: "Aquela? Ela nem sabe se maquiar, sempre parece uma palhaça. Vai acabar estragando o clima." Ler aquilo foi como levar um soco. Marcela mal conseguiu respirar. A dor era real, mas ali também nasceu um sentimento diferente: indignação. Ela não chorou naquele momento. Apenas fechou o celular, levantou do sofá e foi para o quarto em silêncio. Deitou na cama ao lado dele, mas sabia que aquela noite marcava o fim de uma era. Tudo o que ela havia suportado, todos os olhares desviados, todas as falas cortantes, agora ganhavam contexto. Não era a insegurança dela, era desrespeito dele. E isso mudava tudo. Pela primeira vez ela começou a pensar não apenas em sair daquela situação, mas em sair por cima. No dia seguinte, Marcela acordou com um olhar mais firme. Vestiu-se com calma, arrumou o cabelo com mais cuidado e saiu de casa para trabalhar com uma presença diferente. Ela não sabia exatamente o que planejar, mas uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Se ele achava que ela era invisível, então seria com o brilho dela que ele aprenderia o valor de quem desprezou. E a festa de gala da família dele, que se aproximava, passou a ser o palco perfeito para isso. Saulo comentou sobre a festa de forma desinteressada, como se já tivesse decidido que Marcela não iria. Disse que era uma ocasião mais sofisticada e que talvez fosse melhor ela ficar em casa. Marcela apenas sorriu e disse que entenderia. Mas por dentro ela já tinha tomado sua decisão. Ela iria. E faria aquilo de um jeito que ninguém jamais esqueceria. Porque agora, o que antes era dor, se transformava em algo muito mais poderoso, vontade de mostrar quem ela realmente era. Com a data da festa se aproximando, Marcela começou a arquitetar silenciosamente cada detalhe de sua aparição. Não contou a ninguém sobre seus planos, nem mesmo a colega de trabalho com quem às vezes dividia confidências. Ela queria que fosse uma surpresa, não apenas para Saulo e Iris, mas para todos que já haviam rido dela pelas costas. Pela primeira vez em anos, sentiu-se no controle da própria narrativa. E essa sensação, ainda que nova, era poderosa demais para ser ignorada. Em um sábado pela manhã, ela visitou um ateliê no centro da cidade, um lugar discreto, longe dos olhares conhecidos. Lá, encontrou um vestido que parecia ter sido feito para ela. Longo, de cor vinho profundo, com recortes elegantes e tecido que valorizava suas curvas. Quando se olhou no espelho vestida daquela forma, mal se reconheceu. Não era mais a mulher apagada e submissa. Era uma versão de si mesma, que ela nem sabia que existia, e que agora estava pronta para ser revelada ao mundo. Além do vestido, Marcela decidiu investir também em uma transformação completa. Marcou horário com uma maquiadora especializada, indicaram-lhe uma profissional chamada Clara, conhecida por valorizar a beleza natural de cada mulher. No dia do evento, Clara não apenas a maquiou com maestria, como também lhe deu palavras de incentivo que Marcela levou consigo até a festa. Não se tratava apenas de estética, era um ritual de renascimento. Cada pincelada parecia apagar uma ofensa do passado. Na mesma semana, Marcela fez algo que nunca havia feito antes. Foi a um salão cuidar do próprio cabelo com um cabeleireiro renomado que atendia em horários exclusivos. Ao sair de lá, caminhou pela rua com a cabeça erguida, como se carregasse uma armadura invisível. As pessoas olhavam para ela com interesse, como se soubessem que havia algo diferente naquela mulher. Mas só ela sabia o que estava prestes a acontecer, e isso a fazia sorrir sozinha enquanto o mundo girava sem perceber. Saulo, por outro lado, continuava alheio a tudo. Comentou sobre a festa com a mesma arrogância habitual, reforçando que não era bem o tipo de ambiente dela. Marcela apenas assentia com a cabeça sem discutir,
mantendo a fachada de passividade que ele sempre conheceu. Mas por dentro, tudo já havia mudado. O plano estava montado, e o palco prestes a ser iluminado. Era apenas uma questão de tempo até que a cortina se abrisse e ela fizesse a entrada mais inesquecível de sua vida. No dia da festa, Marcela acordou cedo, mas não havia pressa em seus movimentos. Tomou o café tranquilamente, separou os acessórios com cuidado e revisou mentalmente cada passo do que faria. Ela sabia que não podia deixar nada ao acaso. Cada detalhe daquela noite precisava estar à altura da mudança que vivia por dentro. Não era apenas sobre aparência, era sobre postura, sobre presença. Ela não queria só entrar naquela festa, queria marcar o ambiente com sua nova energia. À tarde, foi até o estúdio de Clara para a maquiagem. Enquanto se olhava no espelho durante o processo, percebeu que seus traços estavam mais vivos, mais fortes. Clara ressaltou seus olhos castanhos com tons quentes, definiu as sobrancelhas e escolheu um batom marcante, mas elegante. Quando terminou, Marcela quase não acreditou na imagem refletida diante dela. Não era exagerado, era sofisticado. Pela primeira vez sentiu que estava sendo vista como realmente era uma mulher de força e valor, não como uma caricatura da qual riam pelas costas. Saindo do estúdio, foi direto para o salão onde o vestido aguardava. A funcionária a ajudou a vesti-lo com todo cuidado, ajustando cada dobra e verificando se estava impecável. O tecido deslizava suavemente sobre sua pele, e os saltos altos que ela escolheu a deixavam com uma postura naturalmente altiva. Era como se a roupa tivesse sido moldada por suas cicatrizes e vitórias silenciosas. Enquanto se olhava novamente no espelho, Marcela não viu apenas beleza, viu dignidade restaurada, viu poder. Ela chegou sozinha ao local da festa, dirigindo seu próprio carro, com as janelas fechadas e a mente em silêncio. Não tinha medo nem hesitação. Estacionou com tranquilidade, desceu do veículo e caminhou até a entrada do salão sem olhar para os lados. Não precisava da aprovação de ninguém. Sabia que todos iriam reparar, sabiam que iriam comentar, mas nada disso importava mais. O que realmente importava era que, pela primeira vez, ela havia se escolhido, e isso era a verdadeira vitória. Do lado de dentro, as luzes já brilhavam, as músicas tocavam e os convidados conversavam em grupos dispersos. Saulo estava lá, claro, cercado por seus familiares e amigos, com um copo de uísque na mão. Ria alto, provavelmente contando mais uma história onde Marcela era alvo de chacota. Mas a cada passo que ela dava em direção àquele salão, uma nova versão dela mesma se afirmava. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o impacto que sua chegada causaria. Quando Marcela cruzou as portas do salão, foi como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. O som da música continuava, mas os olhares se voltaram automaticamente para ela. Vestida com elegância e confiança, ela parecia flutuar entre os convidados, que a observavam com espanto e admiração. A mulher que todos conheciam apenas como a esposa apagada de Saulo agora ocupava o centro das atenções. Cada passo era firme, cada gesto medido. Ela não precisava dizer nada, sua presença falava por si. As conversas pararam por instantes. As mulheres a encaravam com surpresa. Os homens comentavam em voz baixa e os olhares se multiplicavam em todas as direções. A família de Saulo, acostumada a ignorá-la, mal conseguia esconder o choque. Marcela caminhava com um leve sorriso nos lábios, sem arrogância, mas com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Não buscava aprovação, não esperava aplausos. Sua única intenção era mostrar que não havia mais espaço para humilhações. No canto do salão, Saulo notou o burburinho e virou-se curioso, até que seu olhar encontrou Marcela. Ele precisou de alguns segundos para reconhecê-la. A taça quase escapou de sua mão. Iris, ao seu lado, apertou o braço dele.
também visivelmente desconfortável. Nenhum dos dois escondeu o incômodo. Eles haviam zombado daquela mulher por tanto tempo que agora não sabiam como reagir à sua transformação. Ela, por sua vez, continuou caminhando com a cabeça erguida, ignorando os dois como se fossem apenas mais dois rostos na multidão. A tensão ficou evidente no grupo ao redor de Saulo. Alguns tentaram disfarçar, outros apenas observavam a cena, visivelmente desconcertados. Era claro que ninguém esperava que Marcela tivesse coragem, muito menos elegância, para encarar aquela situação de forma tão imponente. Ela não precisava gritar, nem fazer escândalo. Sua resposta estava em cada detalhe no vestido, no cabelo, na maquiagem impecável e, acima de tudo, no silêncio absoluto diante dos que a desrespeitaram. Marcela caminhou até uma mesa mais afastada, sentou-se com graça e pediu uma taça de espumante. Enquanto o garçom a servia, ela observava o salão como uma rainha que finalmente assumia seu trono. Não era sobre vingança, era sobre autoafirmação. E naquela noite, pela primeira vez, ela sentiu que estava exatamente onde merecia estar. O salão agora era dela, e ninguém mais teria o poder de fazer com que ela se sentisse menor. Saulo, ainda atordoado com a chegada de Marcela, tentava manter a compostura diante dos outros, mas seu rosto entregava a inquietação. Ao lado de Íris, sussurrou algo que arrancou uma risada forçada da amante. O problema foi que Marcela estava próxima o bastante para ouvir e, dessa vez, ela ouviu tudo nitidamente. Ela nem sabe se maquiar. Sempre parece uma palhaça, disse ele, rindo com desprezo, como se tentasse recuperar o controle da situação ridicularizando quem acabava de dominar o ambiente. A frase ecoou como um tiro dentro de Marcela. Mas, surpreendentemente, ela não se abalou. Apenas ergueu levemente o queixo e desviou o olhar com indiferença. Era como se finalmente tivesse compreendido que as palavras de Saulo não tinham mais poder algum sobre ela. Ele podia tentar diminuí-la em voz baixa, mas o salão inteiro via outra coisa. E aquela vergonha pública, era algo que nem ele nem Íris conseguiriam apagar tão cedo da memória de todos ali. Íris, percebendo a postura imperturbável de Marcela, começou a se sentir desconfortável. A cada segundo ficava mais claro que ela não pertencia àquele lugar como imaginava. As mulheres que antes a observavam com curiosidade agora cochichavam sobre sua presença inconveniente. Afinal, era sabido por muitos que ela era a outra, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. E agora, diante de uma Marcela empoderada, Íris não passava de uma sombra vulgar tentando competir com algo que nunca alcançaria. Saulo tentava disfarçar a tensão com sorrisos falsos, mas sua arrogância começava a ruir. Ele já não era o homem seguro que dominava o ambiente e estava visivelmente desconcertado, como se a simples presença da esposa fosse uma ameaça. Marcela observava tudo em silêncio, sem levantar da cadeira. A forma como ela reagia à provocação deixava claro que aquela noite era dela. Não porque ela havia vencido uma batalha contra o marido, mas porque finalmente havia vencido a guerra contra si mesma. Naquele instante não restava mais dúvida. A Marcela submissa havia ficado no passado. A frase cruel, dita por Saulo com a intenção de ferir, apenas reforçou o quanto ele havia perdido completamente o controle sobre a situação. E no silêncio da mulher que ele tanto menosprezou, havia uma força que calava qualquer deboche. A festa continuava, mas a dinâmica havia mudado. Agora, era Marcela quem ditava o ritmo. A postura de Marcela naquela noite dizia mais do que qualquer discurso. Sentada com elegância, ela mantinha o olhar sereno e os ombros firmes, sem se abalar pelas provocações. Enquanto os olhos curiosos continuavam se voltando para ela, sua única reação era um leve sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Não precisava confrontar ninguém, muito menos Saulo. A resposta estava ali, diante de todos.
Ela não era mais a mulher apagada que aceitava migalhas de atenção. A música mudou para um ritmo mais suave, e alguns casais foram para a pista de dança. Marcela permaneceu onde estava, observando com calma. Um tio distante de Saulo aproximou-se, e com um sorriso simpático, comentou como ela estava deslumbrante naquela noite. Ela agradeceu com gentileza, sem se deixar levar pela vaidade. Cada elogio que recebia era mais um tijolo reconstruindo sua autoestima. E ela sabia que aquilo não era apenas sobre beleza exterior, era sobre presença, sobre a dignidade que havia recuperado. Algumas mulheres da família, antes frias com ela, começaram a se aproximar. Comentavam sobre o vestido, a maquiagem, e diziam que ela estava irreconhecível no melhor sentido. Marcela as recebia com educação, mas mantinha certa distância. Sabia que muitas daquelas pessoas também haviam rido dela em silêncio no passado. Não guardava rancor, mas tampouco se deixaria iludir com simpatias oportunistas. Sua força estava justamente em reconhecer quem realmente esteve ao seu lado nos momentos difíceis, e eram poucos. Saulo, observando tudo de longe, começava a se remexer com visível incômodo. Ele havia perdido o controle da narrativa. Iris tentava mantê-lo entretido, mas ele mal conseguia esconder o olhar que insistia em voltar para Marcela. A cada novo elogio que ela recebia, sua expressão ficava mais fechada. Era como se finalmente estivesse percebendo o que tinha perdido. E o pior, diante de uma plateia, e aquilo, para um homem como ele, era insuportável. A vergonha crescia com o passar dos minutos. Marcela sabia que estava no centro das atenções, mas não se alimentava disso. Ela não queria aplausos nem revanche. Queria apenas mostrar, principalmente para si mesma, que havia superado os anos de silêncio, de desprezo, de solidão. E naquela noite, apenas sendo quem era, ela conquistava isso. Sua resposta a toda a dor que viveu foi dada com altivez e silêncio. Um silêncio que pesava muito mais do que qualquer palavra lançada com ódio. A festa seguia, mas o clima havia mudado completamente. Os cochichos já não eram mais sobre os negócios de Saulo, nem sobre as novidades da família. Tudo girava em torno da transformação de Marcela. As pessoas comentavam entre si, se perguntando o que havia acontecido. Alguns elogiavam abertamente, outros observavam em silêncio, talvez tentando entender como aquela mulher, tão ignorada, havia se tornado o centro de tudo. E quanto mais tentavam compreender, mais evidente ficava que ninguém ali a conhecia de verdade. Iris, cada vez mais incomodada, começou a demonstrar sinais claros de irritação. Percebia que os olhares que antes eram para ela, agora se voltavam para Marcela. Tentou forçar conversas com os familiares de Saulo, mas a atenção deles estava em outro lugar. Um primo chegou a perguntar se Marcela estava trabalhando como modelo, e a vergonha de Iris ficou visível. Aquela mulher que ela considerava uma ameaça nula agora, era a referência de beleza e elegância no salão. E isso a destruía por dentro. Saulo, por sua vez, parecia dividido entre o orgulho ferido e o desespero de quem vê tudo desmoronar sem poder impedir. Bebia mais do que o normal, talvez tentando se anestesiar. Era evidente que ele não esperava por aquilo. Acreditava que Marcela sempre seria aquela figura apagada, facilmente manipulável. Ver que ela havia se erguido sozinha, com classe e sem precisar de confronto, era algo que ele simplesmente não conseguia processar. Sua arrogância agora se transformava em silêncio e desconforto. Enquanto isso, Marcela continuava firme. Não provocava, não exagerava, apenas mantinha sua presença com serenidade. Um grupo de mulheres mais velhas se aproximou e a elogiou, dizendo que ela parecia uma atriz de cinema. Ela agradeceu com discrição, mas por dentro sentia algo que há muito tempo não experimentava: orgulho de si mesma. Por anos, havia se deixado convencer de que não era suficiente. Agora, sem precisar dizer nada,
Mostrava que era mais do que suficiente, era essencial. A noite avançava, e a imagem de Marcela ecoava por cada canto do salão. Ela havia conquistado não apenas a atenção, mas o respeito. E isso, mais do que qualquer frase ou gesto, era a verdadeira vitória. O impacto de sua transformação não estava apenas nas roupas ou na maquiagem, mas na força silenciosa que exalava. Naquela noite ela não precisou de discursos inflamados nem de vingança declarada. Bastou sua presença para que todos soubessem quem antes era invisível, agora era inesquecível. Sentada em meio ao brilho daquela festa, Marcela não conseguia ignorar as memórias que vinham em ondas silenciosas. Por instantes, sua mente a levava de volta aos momentos em que chorava sozinha no banheiro, enquanto o som das risadas de Saulo ecoava da sala. Lembrava de cada noite em que se arrumou, na esperança de um simples elogio, e foi ignorada como se não estivesse ali. E agora, naquele salão iluminado, ela percebia o quanto havia deixado de viver para agradar alguém que nunca a enxergou de verdade. Essa consciência não veio como um rompante, mas sim como uma sequência de pequenas verdades que ela finalmente aceitava. Não era mais sobre ele, sobre Iris ou sobre o que os outros pensavam. Era sobre tudo o que ela havia permitido por medo de ficar sozinha, por medo de não ser suficiente. A Marcela que existia antes daquela noite acreditava que amor era sinônimo de sacrifício. A Marcela que olhava para si agora entendia que amor, antes de qualquer coisa, é respeito próprio. Ela respirou fundo, deixando o ar encher os pulmões com uma calma que não sentia havia muito tempo. Era como se aquele instante fosse o verdadeiro clímax da noite, não os olhares, nem os elogios, mas a certeza íntima de que não voltaria mais atrás. O que antes era uma tentativa de mostrar ao outro o que ele havia perdido, agora se tornava uma libertação pessoal. A festa não era mais o palco da vingança silenciosa. Era o símbolo do seu renascimento. Ao longe, viu Iris tentando disfarçar o desconforto com um sorriso sem graça, enquanto Saulo permanecia imóvel, preso ao próprio orgulho ferido. E foi nesse contraste que Marcela teve a confirmação. Não precisava de nenhum pedido de desculpas, nem de confissões arrependidas. O que havia feito por si já bastava. Eles não mereciam sequer seu desprezo. Seu silêncio, seu brilho, sua reconstrução, tudo isso era mais poderoso do que qualquer confronto direto. Ela terminou a taça de espumante com um último gole leve, levantou-se com elegância e caminhou em direção à saída do salão. Cada passo era um adeus aos anos, em que permitiu ser diminuída. Não deixou rastros nem palavras de impacto. Apenas sua imagem, sua postura e sua transformação. A verdadeira virada não aconteceu naquela noite. Ela começou muito antes, quando decidiu que não viveria mais à sombra de ninguém. Antes que pudesse alcançar a saída, Saulo surgiu em seu caminho com os olhos arregalados e a respiração pesada. Estava visivelmente alterado pelo álcool, mas também pela humilhação que sentia por dentro. Tentou segurar o braço de Marcela, mas ela recuou com um simples movimento do corpo. Sem violência, mas com firmeza. O gesto foi suficiente para atrair os olhares de quem estava por perto, que rapidamente perceberam que algo estava prestes a acontecer. O ambiente, antes animado, ficou em suspenso. Saulo começou a falar alto, tentando inverter a situação. Dizia que precisava conversar, que ela não podia simplesmente aparecer daquele jeito e sair como se nada tivesse acontecido. Era óbvio que ele se sentia exposto, vulnerável diante de todos. Tentava, com palavras soltas, justificar a própria indignação. Mas Marcela apenas o observava em silêncio. Ela não precisava se defender, não havia feito nada além de existir, com dignidade. E isso era mais do que suficiente para desestabilizá-lo. Iris tentou se aproximar para contornar a situação, mas foi ignorada. A tensão agora estava toda entre Saulo e Marcela.
Ele insistia, pedindo uma conversa em particular, dizendo que as pessoas estavam olhando, que ela estava o envergonhando. Marcela finalmente falou não em tom agressivo, mas com a firmeza de quem conhece seu valor. Disse, com voz baixa, mas firme, que a vergonha que ele sentia era apenas o reflexo das escolhas que ele mesmo fez, e que ela não precisava discutir com ninguém para saber quem era. A resposta simples e direta calou Saulo imediatamente. Os convidados, mesmo fingindo distração, acompanhavam tudo com olhos atentos. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Marcela, sem alterar o tom, finalizou dizendo que ele não precisava se preocupar com a imagem dela, porque, ao contrário dele, ela havia chegado ali sozinha e sairia ainda mais inteira. Não precisava provar nada a ninguém, muito menos para ele. Saulo, sem reação, apenas a observou virar as costas sem hesitar. Marcela deixou o salão sem olhar para trás, enquanto os sussurros se espalhavam como um incêndio. Aquela cena, mais do que qualquer outra coisa, selava o fim de um ciclo. Ela não saiu vitoriosa porque o humilhou em público. Saiu vitoriosa porque permaneceu em pé, digna, diante do homem que tentou destruí-la em silêncio. E agora, diante de todos, era ele quem lidava com a própria vergonha enquanto ela, finalmente, seguia livre. Do lado de fora do salão, sob o céu noturno, Marcela sentiu o ar frio tocar seu rosto, como se o universo confirmasse sua libertação. Caminhou até o carro com passos lentos, deixando cada emoção se acomodar dentro de si. Mas antes que pudesse entrar, uma voz atrás dela a chamou. Era Iris, visivelmente nervosa, caminhando apressada em sua direção. Marcela parou, respirou fundo e virou-se com calma. Não havia medo em seu semblante, apenas uma serenidade que desarmava qualquer confronto. Iris tentou justificar o envolvimento com Saulo, dizendo que não sabia o quanto ele era casado, que acreditava que o casamento estava acabado. Marcela a escutou sem interromper, mantendo um olhar direto, mas sem agressividade. Quando Iris terminou, com os olhos marejados e um discurso confuso, Marcela respondeu com firmeza. Disse que não precisava de explicações. O que havia acontecido entre ela e Saulo não era uma questão apenas de infidelidade, mas de desrespeito. E nenhuma mulher deveria se permitir ser cúmplice de um homem que desvaloriza outro. O silêncio de Iris foi o suficiente para que a verdade se assentasse entre elas. Marcela, então, revelou que sabia das mensagens, dos encontros escondidos e das piadas compartilhadas nas costas dela. Disse que não se tratava de ciúme ou de disputa, mas de integridade. E que, mesmo não sendo amiga de Iris, esperava que ela também soubesse se valorizar mais no futuro. As palavras não vinham com rancor, mas com a clareza de quem aprendeu, com dor, a enxergar quem merece estar por perto. Iris abaixou os olhos e, por um instante, pareceu querer desaparecer. Marcela então se despediu com um simples boa noite, virou as costas e entrou no carro. Não havia necessidade de mais explicações, nem de continuar naquele lugar. Ela havia dito tudo o que precisava. A verdade, tão negada por tanto tempo, agora havia sido lançada sem gritos, sem ataques, apenas com fatos e postura. E naquele momento, mesmo sem lágrimas ou gritos, ela havia encerrado um ciclo de humilhação com dignidade. Ao ligar o carro e dar partida, Marcela olhou pelo retrovisor e viu Iris parada, imóvel, como se ainda processasse tudo. Então, sem hesitar, acelerou e partiu. Deixava para trás não só o salão e as pessoas que a subestimaram, mas uma parte de si que não cabia mais naquela versão que ela havia se tornado. E conforme as luzes da rua iluminavam seu caminho, ela sentia algo que há muito tempo não experimentava: paz. Na manhã seguinte, Marcela acordou com o celular cheio de notificações. Eram mensagens de familiares, colegas e até pessoas que ela mal conhecia direito. Fotos da festa já circulavam pelos grupos de WhatsApp,
com comentários elogiosos e perguntas sobre sua transformação. Em meio às mensagens, uma em especial chamou sua atenção. Era de Dona Arlete, tia de Saulo, conhecida por ser crítica e fria. A mensagem era curta, mas poderosa. Ontem você foi a mulher mais elegante daquela festa. Parabéns por ser quem é. Aquilo a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Dona Arlete nunca havia demonstrado simpatia por ela. Sempre fez comentários irônicos, quase ofensivos, sobre suas escolhas e aparência. Mas agora, era justamente ela quem reconhecia a força de Marcela. Aquela mensagem dizia mais do que simples elogio. Era como se, de alguma forma, aquela mulher dura tivesse compreendido o quanto Marcela havia suportado e, finalmente, reconhecia sua coragem. E isso a tocou profundamente. Outras mensagens começaram a chegar com o mesmo tom. Uma prima distante comentava que Marcela havia inspirado outras mulheres a se posicionarem. Uma vizinha dizia que depois daquela noite enxergava a própria história de outro jeito. Marcela lia cada mensagem com calma, absorvendo cada palavra. Não se deixava iludir pelo calor do momento, mas sentia que algo real havia mudado. Não era apenas uma questão de vaidade, era um reflexo da transformação que veio de dentro. Enquanto respondia com gratidão a algumas pessoas, também recebeu ligações que preferiu não atender. Entre elas, Saulo tentou contato várias vezes. Mas Marcela optou por manter o silêncio. Já havia dito tudo o que precisava, e não havia mais espaço para retorno ou justificativas. Ele era parte de um passado que ela respeitava apenas como aprendizado, não como algo que merecia repetição. O tempo dele na vida dela havia acabado, e agora só olhava para frente. No fim daquela tarde, ao caminhar pela rua com o rosto limpo, sem maquiagem, Marcela se sentia leve. O impacto daquela noite ainda reverberava, mas o mais importante era o que ela sentia ao olhar no espelho: orgulho. Pela primeira vez em anos, ela não carregava a sensação de insuficiência. E tudo isso foi conquistado não para provar nada a ninguém, mas porque ela decidiu que nunca mais deixaria que a diminuíssem. E essa decisão a tornava mais forte do que qualquer aplauso. Nos dias que se seguiram à festa, Marcela tomou uma decisão definitiva. Era hora de encerrar o casamento. Sem drama, sem discussões longas. Apenas a certeza de que não havia mais o que salvar. Preparou seus documentos, organizou suas finanças e, com calma, comunicou a Saulo que queria o divórcio. Ele, pego de surpresa, tentou argumentar. Apelou para desculpas e chegou até a dizer que as coisas poderiam voltar ao normal. Mas Marcela já não era mais a mulher que aceitava o mínimo. Sua resposta foi um simples e definitivo não. O impacto disso foi imediato. Saulo, que antes se sentia dono de tudo ao redor, perdeu o chão. Tentou jogar com o emocional, apelou para memórias antigas, mas nada fazia Marcela mudar de ideia. Ela não falava com rancor, falava com lucidez. Isso o desarmava ainda mais. Ver que ela não apenas o enfrentava, mas o fazia com calma, sem lágrimas ou súplicas, era algo que ele jamais imaginou que viveria. Pela primeira vez, ele entendeu que não tinha mais controle sobre ela, e isso o destruía. Marcela deixou a casa em que vivia com ele poucos dias depois, levando apenas o que era essencial. Não queria nada que a prendesse ao passado. Foi morar em um apartamento menor, mas aconchegante, próximo ao trabalho. Cada objeto que colocava em seu novo lar representava uma escolha consciente, um pedaço do novo capítulo que estava escrevendo. Não havia espaço para arrependimentos, apenas para recomeços. E ela estava pronta para isso, com mais força do que nunca. A notícia do divórcio se espalhou rapidamente, assim como os comentários que tentavam entender o motivo. Alguns diziam que ela havia mudado demais, outros afirmavam que Saulo não soube valorizar. Mas Marcela não se importava com as versões externas.
Sabia que, independentemente das narrativas, a verdade estava com ela. E, mais do que isso, sabia que, ao sair daquele relacionamento, não estava perdendo nada. Estava, na verdade, ganhando de volta a si mesma algo que ninguém mais teria o poder de tirar. Na nova rotina, Marcela passou a frequentar lugares que sempre teve vontade de conhecer, mas que antes evitava por insegurança. Inscreveu-se em aulas de dança, começou a cuidar mais da alimentação e se permitiu sorrir sem culpa. Descobriu prazeres simples, como tomar café sozinha na varanda ou ler um livro sem interrupções. E em cada um desses pequenos momentos, ela sentia que havia feito a melhor escolha da vida. A saída não foi só da casa, foi da prisão emocional que viveu por anos. Enquanto Marcela reconstruía sua vida com passos firmes e silenciosos, o nome dela continuava a ser assunto entre os conhecidos. A transformação na festa não havia sido apenas estética, mas simbólica. A mulher que todos pensavam conhecer revelou uma força que ninguém esperava. E essa revelação teve consequências. Saulo, agora isolado, passou a lidar com olhares atravessados e silêncios desconfortáveis nos encontros familiares. Aquela noite virou uma espécie de divisor de águas, e ele agora era o homem que perdeu tudo. A repercussão das fotos e vídeos da festa se espalhou mais do que ele imaginava. Os comentários, embora discretos, traziam julgamentos sutis que machucavam mais do que acusações diretas. Pessoas que antes o elogiavam agora evitavam conversar com ele, como se soubessem demais, mas preferissem o silêncio. Ele percebeu que não era mais admirado, e isso feria seu ego mais do que qualquer outra coisa. E o pior, não podia culpar ninguém além de si mesmo por tudo aquilo. Iris, por sua vez, sumiu do convívio de Saulo pouco tempo depois. Alegou que não estava preparada para tanto desgaste e se afastou sem dar muitas explicações. A ligação deles, que antes parecia intensa, não resistiu à exposição pública da verdade. Ele ficou sozinho, cercado por fantasmas do passado e arrependimentos tardios. Tentou por diversas vezes entrar em contato com Marcela, mas não obteve resposta. Ela havia bloqueado todos os acessos e feito questão de encerrar qualquer vínculo com ele. Enquanto isso, Marcela aproveitava o anonimato reconquistado. Era reconhecida nas ruas por algumas pessoas, mas recebia os cumprimentos com discrição. Não se deixava levar por elogios vazios, nem por curiosidades inconvenientes. Tinha foco no presente, nos novos objetivos e mantinha a dignidade que sempre desejou viver. Sabia que sua jornada não terminava ali, era apenas o começo de uma vida que ela finalmente controlava. E esse poder era o que lhe dava equilíbrio. Na empresa onde trabalhava, passou a ser vista com outros olhos. Ganhou oportunidades, foi ouvida em reuniões e até recebeu propostas para novas funções. Tudo parecia caminhar para uma fase de florescimento pessoal e profissional. Ela não carregava mais o peso de um passado doloroso, mas a leveza de quem sobreviveu e se redescobriu. O pós-festa foi, para Marcela, a consagração silenciosa de tudo o que havia conquistado sem gritos, sem escândalos, apenas com coragem e verdade. Com o passar das semanas, a rotina de Marcela se transformou por completo. Ela agora acordava cedo não por obrigação, mas por prazer. Fazia caminhadas leves antes do trabalho, ouvia músicas que lhe traziam paz e mantinha um diário onde registrava pequenos avanços. Cada página preenchida era a prova de que estava construindo uma nova versão de si, livre de culpas e amarras. Não vivia mais no piloto automático, ela conduzia a própria vida com intenção e consciência de cada escolha. As aulas de dança, que inicialmente pareciam apenas uma distração, tornaram-se um refúgio emocional. Ali, entre passos ritmados e olhares respeitosos, ela se reconectava com a própria feminilidade. Havia algo libertador em se permitir errar, rir de si mesma e aprender algo novo sem medo de julgamentos. E quanto mais dançava, mais leve se sentia.
Era como se, finalmente, estivesse ocupando um espaço que lhe foi negado por muito tempo. O espaço de existir por si mesma, sem depender do olhar de ninguém. No trabalho, sua postura também mudou. Marcela não era mais aquela funcionária que aceitava qualquer imposição sem questionar. Com educação e firmeza, passou a se posicionar, a sugerir ideias e a comandar pequenas iniciativas. E isso não passou despercebido. Ganhou respeito dos colegas e atenção da chefia. Aos poucos, foi sendo convidada para projetos maiores, e sua autoconfiança crescia a cada conquista. Não buscava reconhecimento externo, mas recebê-lo era um reflexo natural da segurança que agora exalava. Nos poucos momentos em que o passado insistia em rondar, Marcela o encarava sem medo. Não apagava o que viveu, mas também não deixava que essas memórias ditassem quem ela era agora. Relembrava apenas como forma de não esquecer o quanto cresceu. Já não sentia a raiva de Saulo, tampouco de Íris. Sentia pena, talvez, mas não o tipo de pena que paralisa. Era pena consciente de quem sabe que alguns nunca aprenderão a valorizar o que realmente importa até perderem para sempre. Ela passou a caminhar com uma tranquilidade diferente, como se cada passo fosse a afirmação de que a dor ficou para trás. Quando alguém a perguntava sobre a festa, sorria com leveza e mudava de assunto. Não precisava reviver aquilo para saber o quanto havia vencido. A nova Marcela não precisava de plateia nem de holofotes. Sua maior conquista era íntima, silenciosa e inegociável, a certeza de que jamais voltaria a viver em função de quem não soube enxergar seu valor. Enquanto Marcela florescia, Saulo afundava lentamente em um mar de frustração e arrependimento. O homem antes confiante agora caminhava cabisbaixo pelos corredores do trabalho, evitando olhares e conversas. Os colegas, antes cúmplices de suas piadas cruéis, agora mantinham distância. A festa, que deveria ter sido apenas mais uma reunião social, marcou o início do declínio público da imagem que ele sustentava. Não era mais visto como o cara engraçado, mas como aquele que perdeu a mulher certa da forma mais patética possível. Tentou se aproximar de outras mulheres, mas nenhuma relação se firmava. Havia sempre um comentário maldoso ou uma lembrança incômoda que o cercava. A imagem de Marcela, firme e elegante, deixando o salão sem olhar para trás, era como uma cena que se repetia constantemente em sua mente. Era impossível apagar o impacto daquela noite. E quanto mais tentava seguir em frente, mais percebia que nada do que fazia preenchia o vazio que ele mesmo criou com suas escolhas. Íris, após o fim do caso, fez questão de cortar todos os laços. Disse que não queria mais ser vista como a amante do homem casado e que precisava cuidar da própria imagem. Saulo então perdeu não apenas a esposa, mas também a cúmplice de sua vaidade ferida. E isso o deixou ainda mais isolado. Os convites para eventos sociais cessaram. As reuniões familiares se tornaram constrangedoras. E os conselhos, antes desprezados, agora vinham acompanhados de silêncios pesados. Mesmo com tudo desmoronando ao redor, Saulo ainda tentava justificar seus atos. Em algumas conversas com amigos mais próximos, dizia que Marcela se deixou levar pela vaidade, que a fama subiu à cabeça. Mas ninguém parecia comprar esse discurso. Todos haviam visto com os próprios olhos quem realmente havia mudado para melhor. A tentativa de inverter a narrativa soava como desespero, e ele sabia disso. A reputação que levou anos para construir agora estava manchada e sem chance de restauração. Nas redes sociais, ele passou a postar frases motivacionais e imagens de renovação, como se buscasse desesperadamente um novo sentido para a própria vida. Mas quem o conhecia sabia que era fachada. O que restava era um homem amargurado, sozinho, que não teve coragem de valorizar quem estava ao seu lado. E enquanto Marcela se reconstruía com autenticidade, Saulo afundava em aparências que não enganavam mais ninguém. Porque no fim, quem finge ser grande é sempre lembrado pela queda.
Se dias antes alguém dissesse que aquela mulher, que muitos viam como frágil e sem graça, se tornaria inspiração para tantas outras, ninguém acreditaria. Mas ali estava Marcela, transformada, segura de si e absolutamente consciente de quem era. Sua história não era sobre vingança, mas sobre reconstrução. E essa jornada, marcada por coragem e superação, tocou fundo em quem acompanhou cada passo. Se essa trajetória mexeu com você de alguma forma, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque histórias assim ainda estão por vir. A repercussão daquela noite da festa se manteve por semanas. Pessoas que antes ignoravam Marcela agora citavam seu nome como exemplo de reviravolta. E mesmo com tantos olhares, ela mantinha o foco no próprio crescimento. Preferia não alimentar os comentários, sua resposta estava nas atitudes. E isso só tornava tudo mais poderoso. A mulher que antes passava despercebida agora era a referência de força silenciosa. E esse reconhecimento vinha da sua autenticidade, não da necessidade de aprovação. Enquanto caminhava pela rua certa tarde, uma mulher a parou discretamente. Disse que estava passando por um casamento difícil e que, ao ver Marcela naquela festa, entendeu que também podia reagir. Não pediu conselhos, não quis detalhes. Apenas agradeceu, emocionada, por ter sido inspirada por sua postura. Marcela sorriu, tocada pela sinceridade. Era esse tipo de impacto que mais a emocionava, o que nascia do exemplo, e não das palavras. Era isso que dava sentido a tudo que viveu. A cada mensagem recebida, a cada conversa inesperada, ela percebia que sua escolha de não revidar com gritos foi a decisão mais certa. Sua força não estava em ferir de volta, mas em mostrar que a verdadeira vitória era a paz. E paz é algo que não se impõe e se conquista. O silêncio que muitos confundiram com fraqueza revelou-se a mais potente das armas. E agora, mesmo sem querer, ela era símbolo de algo maior, o renascimento de quem um dia se permitiu ser quebrada. Marcela agora olhava para o futuro com serenidade. Não fazia planos grandiosos, nem sonhava com vinganças ou reparações. Seu desejo era simples: continuar bem, consigo mesma e com o mundo. Já tinha vivido a dor do desprezo, a frieza da traição e o vazio da invisibilidade. Mas agora vivia o oposto. E saber que tudo isso começou com uma escolha de se levantar já era motivo suficiente para continuar. Porque quem aprende a se amar de verdade nunca mais volta a se perder. Nos bastidores dessa história, houve muito mais do que o que foi visto na festa. Houve noites de silêncio, dias de dúvida e uma longa jornada de reconexão com a própria essência. E se você quer ter acesso a conteúdos mais profundos como esse, histórias exclusivas e revelações dos bastidores dessas narrativas, considere se tornar membro do nosso canal. Além de apoiar o nosso trabalho, você recebe materiais inéditos antes de todo mundo. Seja parte dessa comunidade que valoriza histórias que transformam. Marcela continuou escrevendo sua própria história com passos firmes, voltou a estudar, fez cursos que antes não tinha coragem e, aos poucos, redesenhou seus caminhos. Não precisava mais de ninguém para se sentir completa. O passado agora era apenas uma lembrança que não doía mais. E sua presença, onde quer que fosse, era notada não por aparência, mas por energia. Ela não queria mais impressionar ninguém, apenas viver em paz. E isso, por si só, já era o bastante. Mesmo com novas conquistas surgindo, ela mantinha o pé no chão. Não havia pressa, nem urgência. Era como se cada etapa de sua vida tivesse ganhado um novo significado. E com cada passo consciente, ela inspirava outras mulheres a não se calarem diante do desprezo. Sua história, apesar de dolorosa, agora era combustível de força para quem precisava ouvir que sempre é possível recomeçar. E que a maior beleza está em não desistir de si. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma maneira.
E se tocou, não guarde isso só para você. Compartilha esse vídeo, espalha essa mensagem. Tem muita gente vivendo em silêncio, achando que não tem saída. Mas tem. E histórias como a da Marcela provam isso. Não subestime o poder que você tem de transformar sua própria realidade, mesmo quando tudo parecer perdido. Ainda pode haver um novo começo. E agora, corre ali na tela final e escolhe um dos vídeos recomendados. Tem mais histórias reais, fortes, emocionantes, que vão te prender do começo ao fim. Se você gostou dessa jornada, com certeza vai se arrepiar com o que vem a seguir. A gente se vê no próximo vídeo.